Charles Xavier tinha um sonho, um mundo melhor para humanos e mutantes. Esse sonho acaba de virar pesadelo nas páginas dos X-Men. Morreu geral, tipo, geral mesmo. E a culpa disso tudo é de ninguém menos que o próprio Charles Xavier. Ele matou a galera. O cara é o culpado. Como assim, Peter? Prepara o coração, que começou agora o fim de Krakoa. Durante anos, galera, os mutantes do mundo todo tiveram um cantinho pra chamar de seu, né? Isso vai mudar. Vai ser o fim de uma era. Muita morte vai rolar ainda e você vai entender tudo agora nesse vídeo. Inestrantes, Peter aqui. Ó, Logan é fácil um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Na minha visão, é fácil um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, Logan. O foco do filme é o Wolverine e a jornada dele pra salvar a X-23. Mas, galera, o pano de fundo é um futuro em que a raça mutante foi quase extinta. É um filme pra baixo, entende? Pesado. É uma luta constante pra restaurar a esperança, pra chegar naquela luz no fim do túnel, não é isso? Aí no meio disso tudo tem um detalhe que marca demais. Charles Xavier. O bom e velho Charles Xavier se tornou uma ameaça. Em Logan, a gente descobre que o Charles Xavier foi o responsável pela destruição dos X-Men. Sabe, ele teve um surto psíquico lá e destruiu geral. Esse momento nunca aconteceu nas revistas. Até agora. Não é mais futuro alternativo, galera. É o presente. Charles Xavier matou geral. Vamos falar sobre isso agora, mas uma atualização. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, vocês colocaram a gente já no top 3 do IBEST da Fandom. Fandom Brasil. Não acabou o top 3, não. Quer dizer, não acabou o top 10. Eu posso sair. Se você não votou, deixa aqui embaixo os links prontos pra votar. Pra mim é um sonho sendo realizado, porque Fandom, disputando com a Anitta, com Juliette, porra, a Felipe Neto, é muito difícil ganhar dessa galera. Mas vocês estão colocando a gente no top 3, a gente vai incomodar. Obrigado de coração, galera, tô até arrepiado. Ó, YouTuber do ano, Creator do ano, Cinema e Streaming com o Enerd, Opinião e Negócios também, a gente tá aqui embaixo as 6 categorias. Galera, obrigado demais por isso, vamos lá. Bom, galera, a história dos mutantes na Terra sempre foi marcada por grandes tragédias. Em 2001, a ilha de Genosha foi atacada por sentinelas gigantescos e milhões de mutantes foram aniquilados de uma única vez. Em 2005, a Feiticeira Escarlate provocou um evento conhecido como dizimação. Nenhum mutante foi morto diretamente por causa disso, mas 90% da população mutante do planeta perdeu os poderes. Nesses dois momentos, a raça inteira ficou à beira da extinção. Agora é 2023 e a Marvel fez de novo. 250 mil mutantes foram mortos ao mesmo tempo. Surreal isso. Krakoa tá em ruínas e a ressurreição vai ser impossível. Galera, é o maior massacre sofrido em mais de 20 anos. E dessa vez é o Charles Xavier que tá com as mãos sujas de sangue. Ele é o culpado. Surreal também. Mas que eu tô me empolgando, vamos por partes aqui. Toda essa dor começou com festa. Sim, com festa, né? Com o Hellfire Gala. É um baile anual realizado lá em Krakoa para celebrar a paz e o orgulho mutante. Ou seja, eles fazem essa festa todo ano. Então essa festa virou uma tradição em Krakoa. É um evento para anunciar a nova formação dos X-Men, para agradecer a harmonia da nação. É tudo de bom, sabe? É tipo o Oscar dos mutantes. E foi esse momento que os maiores inimigos dos X-Men escolheram para dar o golpe final. É o toque de crueldade, atacar os mutantes quando eles estão mais relaxados, né? Mais tranquilos, comemorando. E como é que foi isso? Os Orcs, eles são uma organização de humanos que luta para destruir a raça mutante. Então assim, eles têm integrantes poderosos em vários governos, em multinacionais. Eles têm verdadeiros gênios trabalhando para eles, dia e noite lá, bolando formas de acabar com os mutantes. São cebolinhas com planos infalíveis lá. É o preconceito na mais pura forma, entende? MODOK é um desses gênios do mal, só pra vocês terem noção. Da mesma forma, Moira McTaggart tem um clone do Senhor Sinistro também. Então, tem uma galera de peso trabalhando para exterminar os mutantes. E a ponta de lança desse ataque foi a chegada do Super Sentinela, Nimrod. Chegou lá no meio da festa, pô, arregaçando geral. Pensa, se um sentinela já dava trabalho, imagina um Super Sentinela. Só essa máquina já seria capaz de tombar muitos X-Men ao mesmo tempo. Mas não parou por aí. Tropas dos Orcs se teleportam usando os próprios portais de Krakoa. Aqueles mesmos portais que supostamente só permitiriam a passagem, né, de mutantes e seus aliados. Lembra que eu falei pra vocês? Pra entrar em Krakoa tem que passar por um portal que verifica se a pessoa é mutante ou não, se não for nem passa. Foram anos de planejamento, mas os Orcs conseguiram sabotar os portais para levar os soldados deles para lá. O resultado disso tudo foi um banho de sangue no meio da festa. A nova formação dos X-Men, que tinha acabado de ser anunciada, morreu nesses ataques. Acabaram de formar um novo grupo, morreu geral. Olha só isso, galera. Capotaram os X-Men. Os Orcs realmente vieram com tudo pro ataque definitivo. É aquele momento ou nada.
Tem até sentinela com tecnologia Stark, olha isso. Ah, Peter, mas é só ressuscitar essa galera. Cara, como faz isso, né? Ressuscita qualquer mutante. Calma. Não acabou. O plano dos orcs tem muitas camadas, entende? Porque assim, durante muito tempo, Krakoa produziu frutos que eram usados como medicamentos praticamente milagrosos, entende? Esses medicamentos eram o principal produto de exportação de Krakoa. Era uma moeda que os mutantes usavam para serem aceitos pela comunidade internacional, pelo mundo. Ou seja, esses frutos eram como se fosse o adamantium deles, fazendo uma analogia com o adamantium que existe em Wakanda, entende? Então eles tinham esses frutos, esse remédio. Pois bem, os orcs cometeram a maldade de sabotar esses remédios. Sente o nível. Um negócio que os mutantes produziam para beneficiar a humanidade inteira foi sabotado por um bando de caras lá que odeiam os mutantes. Olha isso. Olha o ódio. Olha o que o ódio faz com as pessoas. Bilhões de humanos estão envenenados agora. Basta os orcs transmitirem um sinal para ativar a reação bioquímica que vai matar geral, vai matar todo mundo, todos os humanos. A menos que os humanos partam da Terra para sempre. Essa é a ameaça. Então o que fazer? Charles Xavier toma decisão por todos. Ele decide concordar com a exigência. Ele usa os poderes psíquicos para forçar todos os mutantes a atravessarem os portais de Krakoa e irem para Araco, a colônia mutante que existe lá em Marte. Ela já trouxe para vocês. Tipo, já deu da Terra, eles desistem da Terra. Não tem mais como mutantes e humanos viverem no mesmo planeta, pelo menos na visão deles e de vários outros mutantes. Então Charles Xavier jogou a toalha, acabou para ele. Então cerca de 250 mil mutantes controlados pelo Charles Xavier usam os portais no mundo todo. Mas era outra armadilha. Lembra que os orcs tinham sabotado os portais? Pois é, eles têm controle total da bagaça. Todos os mutantes que usam os portais estão mortos agora. Charles Xavier empurrou o próprio povo dele pro matadouro. Foi o que aconteceu, virou tipo um matadouro mesmo, todos os portais. Então o Charles Xavier agora tá em choque completo. A culpa, afinal, não foi dele. Ele agiu na melhor das intenções, né? Pensando no bem-estar dos humanos. Pensando no bem-estar dos mutantes, inclusive, de todo mundo. Mas agora, nesse momento, ele é um dos últimos mutantes do planeta. Só ele e meia dúzia de mutantes lá que resistiram ao comando ainda estão de pé. Os protocolos de ressurreição de Krakoa não podem mais ser usados de novo, não podem mais ser acionados sem o Conselho dos Cinco, que também morreram, entende? Eles não podem mais voltar com a ressurreição porque o conselho que fazia isso morreu. Krakoa tombou. O sonho acabou. Isso é só o começo da saga Fall of X. É o encerramento de uma das fases mais otimistas da revista dos X-Men. Daqui pra frente é só dor e sofrimento. Será que ainda tem espaço para esperança? Eu vou acompanhar tudo isso e vou trazer para vocês aqui no canal. Agora comenta aqui embaixo, você curtiu essa fase de Krakoa? Você conhecia? Você não conhecia? Você vai querer que eu traga essa continuação? Comenta também. E não esquece, deixa aqui os 6 links. Só um cliquezinho em cada uma dessas 6 categorias. E aí só lá na frente, caso a gente passe pro top 3, eu volto a incomodar um pouquinho mais vocês. Porque só o fato de vocês estarem aqui agora já faz demais pelo canal, né? Obrigado de coração por isso. Obrigado de coração por acender essa luz que pra gente é quase apagada, né? Disputar fandom, disputar youtuber do ano, creator do ano. Só vocês me vão fazer isso. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto. Eu vou trazer essa saga pra vocês. Vou olhar os comentários agora aqui. Vocês vão querer, não é possível, né? Peter, não traz? Não. Vocês vão querer, eu vou trazer pra vocês. Valeu, galera. Fui!